A todos, a paz de Cristo. Eu quero, nesta manhã, agradecer a Deus já pela noite, por esta manhã, desejando aí um bom café e dizer que estou gravando esse vídeo com o intuito de levar até você uma palavra de fé, de paz, de alegria, de esperança, de amor, de perdão, de salvação, com muito carinho, com muito respeito. E sem perca de tempo, eu gostaria de convidá-la, se é que você tem sua Bíblia em casa. Eu gostaria de compartilhar uma leitura textual que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, que diz assim: Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Mais adiante diz assim: no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram amigos. Antes disso andavam em inimizade um com o outro. Eles não se falavam até então. E no versículo 13 diz assim: convocando Pilatos, os principais sacerdotes, os magistrados, que seriam os juízes, e o povo, disse-lhes, vós me trouxeste este homem como um pervertedor do povo, examinando na vossa presença, esse é Pilatos falando, nenhuma culpa das de que o acusais. Acho nele, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para nós, como vedes. Este homem nada fez que mereça a pena de morte. Portanto, eu o castigarei e o soltarei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Todo ano eles soltavam um preso diante do povo. Toda a multidão começou a gritar: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Querendo soltar Jesus, Pilatos falou outra vez com a multidão, mas eles clamavam mais ainda: crucifica-o, crucifica-o, pela terceira vez. Pilatos lhe disse: mas que crime cometeu este homem? Não acho nele nada que mereça pena de morte. Portanto, eu o castigarei e soltarei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou-lhes aquele que fora lançado na prisão por causa de sedição e homicídio, que era Barrabás, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Deus aplica a sua palavra, vida aos nossos corações, nesta manhã, neste dia, e eu creio que Deus falará ao meu coração aquilo que Ele já colocou. E fica aí a minha oração para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. E que você possa fazer uma grande e verdadeira escolha na sua vida, escolhendo Jesus como Salvador de sua vida. Pois bem, algumas considerações que eu gostaria de trazer nesse texto, deixa eu me posicionar aqui melhor, é dizer para você que esse grande dia, onde ali se encontrava Jesus, Barrabás, Pilatos, o povo, os sacerdotes e os juízes, todos ali, todos, tiveram a oportunidade de fazer
a sua escolha e traçar os seus próprios destinos, com aquela grande pergunta que foi feita por Pilatos: que farei de Jesus chamado o Cristo? Esta pergunta, ela soou naquele dia, naquele grande dia, e que até hoje ela continua soando. A prova disso é que ela está registrada na palavra de Deus e que ela vai permanecer até a volta do Senhor Jesus. Essa palavra, essa grande pergunta, que requer uma grande resposta, mas para isso você precisa ter um discernimento claro. Você precisa ter sabedoria para você fazer uma grande escolha e escolher a pessoa certa, que vai garantir a você a vida eterna e que você possa escolher o Senhor Jesus. Pilatos esteve diante de uma grande oportunidade de escolher Jesus. Embora ele lavou as suas mãos, porque ele não viu nada que condenasse o Senhor Jesus, o texto também diz que ele nem falava com Herodes, mas eles eram inimigos, mas nesse dia passaram a se falar. E ali ele teve a oportunidade também de escolher Jesus, porque Jesus, ele pôde ver que Jesus não tinha nada que pudesse condená-lo à morte. E ali estava Jesus representando a vida e Barrabás representando a morte. Barrabás era um salteador, era um ladrão, e ele também estava ali diante também de uma grande oportunidade de ele fazer também a sua própria escolha. Como ladrão na cruz, que quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse as seguintes palavras: hoje estarás comigo no paraíso. E ali ele fez a sua decisão naquele momento mais difícil, aceitando Jesus como um filho de Deus. O que eu quero trazer em poucas palavras, para nós não delongarmos muito, é que nos nossos dias também, o povo está sempre diante de uma grande escolha. Não só o povo, como também todos os juízes, todas as autoridades que estão em eminência, todos os líderes religiosos que existem, todos têm a oportunidade de escolher Jesus. Eu pergunto a você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite: você já fez a sua escolha, a sua decisão de escolher a vida ou escolher a morte? Eu quero dizer para você nesta manhã que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele tem sido divulgado através dos meios de comunicação de massas. E este Evangelho foi o Senhor Jesus que deixou o grande imperativo, a grande ordem, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus não mandou pregar nenhuma religião. Jesus mandou pregar salvação de almas. Eu quero dizer isso porque hoje nós temos visto e ouvido tantas coisas que têm destruído muitas mentes, muitos corações, muitos pensamentos filosóficos. As pessoas estão escarnecendo de Deus, escarnecendo da sua palavra, duvidando da sua palavra, duvidando da ressurreição, duvidando que o Senhor Jesus vai voltar. Eu sei que todos têm o direito de fazer as suas próprias decisões. Aí é que está o grande perigo de você sair dessa vida sem Jesus, sem salvação. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado, porque a própria palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, aparentemente,
mas o fim dele é a morte. E há muitos que estão se prendendo a muitas filosofias vãs e intermináveis, que só produz contenda e não serve para a salvação, não serve para a edificação. Quando Paulo estava pregando em Atenas, na Grécia Antiga, eles queriam que Paulo pregasse o evangelho firmado na filosofia. E Paulo disse que não ia pregar o evangelho firmado na sabedoria humana, para que a cruz de Cristo, para que aquele ato, para aquele fato que marcou a história, como eu li nesse texto, não fosse vã. E Paulo ali ele começa fazendo a descrição da sua mensagem até chegar a Cristo e a ressurreição, que é a base fundamental da mensagem do evangelho. É por isso que eu estou aqui nesta manhã. Eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, se é pela manhã, à tarde ou à noite. Fica aí diante de você, para você fazer a sua decisão certa e escolher a pessoa certa. No mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, com tanta violência, com tantas descrenças, pessoas que estão escarnecendo da palavra de Deus, duvidando da palavra de Deus. Então eu quero que você apresente para mim uma solução de salvação de almas, que não é a palavra de Deus, se não é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é que nos garante e que está registrado a história da humanidade, de início ao fim. Por isso que a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, tu e tua família. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida passa muito rápido. A Bíblia diz que a nossa vida é como vapor, é como uma fumaça que passa. Por isso que o profeta Isaías, aproximadamente há 700 anos de Cristo, ele disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Enquanto você tem vigor, enquanto você tem vida, enquanto você pode falar, enquanto você pode cantar, enquanto você pode fazer qualquer coisa. Porque haverá dias que você vai querer buscar o Senhor e não vai encontrar. Talvez você está desiludido, talvez você está magoado, talvez você está ferido com tantas coisas que têm magoado seu coração, sufocando a sua alma. Talvez você está em dúvidas em relação ao destino da sua vida. Você não vê nenhuma saída, por isso que nós vemos muitas pessoas, às vezes, dar fim na sua própria vida. Porque existe um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. Só cabe a presença de Deus. Foi por isso que Deus enviou Jesus ao mundo. Ele estabeleceu esse plano da salvação antes da fundação do mundo. E se Jesus não tivesse vindo a este mundo, nós estaríamos como que vegetando. Mas graças a Deus, a palavra de Deus está aqui. E eu quero dizer para você que a Bíblia é um livro de fé e prática. Você tem que olhar para a palavra de Deus como pela fé. A Bíblia diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Nós não merecemos nada de Deus, mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Ninguém merece a salvação. E Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que nós hoje pudéssemos ter essa esperança de uma vida vindoura melhor. É o que Deus está falando para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, para que você faça a sua grande decisão ao lado do Senhor Jesus, para que você possa tomar posse da vida eterna e se tornar filhos de Deus, como cidadão dos céus, co-herdeiro de Deus dos céus. Mas para isso, você precisa fazer a sua grande escolha. Escolher Jesus como a vida e não Barrabás como a morte. Muitos têm feito muitas escolhas.
Eu sei que tem pessoas que naquela época escolheram Jesus, mas teve muitos que não escolheram o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quantos o recebem se tornam filhos de Deus. Ali estava presente Pilatos, Barrabás, Jesus, o povo, os sacerdotes e os juízes, os magistrados. Todos são convidados à salvação. A palavra de Deus diz que o evangelho é convite, o evangelho não é intimação, o evangelho é convite. Quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e encontrarei descanso para vossas almas. Que Deus assim nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, continue falando aos nossos corações e que o Espírito Santo possa completar na sua vida aquilo que eu não consegui passar para você. Fica aí esta palavra de meditação, inspiração para a sua vida. E que Deus nos abençoe. Abençoe a sua vida, a sua família, a todos nós. Amém.